Eu vou só apresentando os nossos convidados. Eu diria que estamos aqui na ala menos jovem de entre os jovens desta sala. E, portanto, para quem não conhece, tenho aqui à minha esquerda, mais próximo, o Francisco Cordeiro Araújo. O Francisco é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, leciona as disciplinas de Direito Internacional Público, Direito da União Europeia e Ciência Política. É presidente da Associação Democracia 2.3 e fundador dos 230. Já vamos perceber, para quem não conhecer, em que é que consiste este projeto. O Francisco é também, foi, aliás, presidente da ELSA Portugal, coordenador da Cama Solidária, voluntário da Cruz Vermelha na Ucrânia e na fronteira deste país com a Roménia, é presença regular em comentários em diversos canais televisivos e em artigos de opinião na imprensa. A Rita Saias, é ex-presidente do Conselho Nacional da Juventude e consultora para os temas da juventude em organizações internacionais e instituições governamentais em Portugal e Santo Tomé e Príncipe. Foi co-apresentadora do programa Lei da Paridade, na TSF, colunista e coautora de diversas publicações, entre elas Política e Programas de Juventude numa Perspectiva Global. É fellow do McCann Institute, mestre em Leadership, Governance and Democracy Studies e licenciada em Ciência Política. Portanto, estão mais que habilitados para esta conversa sobre a participação cívica, os jovens enquanto agentes de mudança. Podemos avançar? Muito bem, obrigada. Aliás, eu acho que para todos estarmos no mesmo pé de igualdade, Francisco, ia-te pedir, desculpa Rita, só para explicares um bocadinho em que é que consiste. Primeiro. Sim, um bocadinho delicado, deviam ser primeiro as senhoras, mas ele está em minoria aqui. Explica, para quem não souber, em que é que consiste os 230. Ok. Então, olá a todos. Olá. Estou a ver que há aqui muita gente que sabe o que é o 25 de Abril, não é? Eu também não estava lá. Ou seja, somos todos ainda muito novos, mas temos pessoas mais velhas para nos recordarem o que é que se passou e temos as redes sociais para ver as suas imagens. Bem, os 230 foi uma ideia que tive, depois se juntaram outras pessoas, já na altura da pandemia, porque eu falava muitas vezes com amigos e pensávamos que não conhecíamos quem é que eram os 230 deputados na Assembleia da República. Ou seja, nós temos os nossos representantes a trabalhar no Parlamento, que são estes 230, mas muitas vezes não os conhecemos. Isso não são só os mais jovens que não os conhecem, os mais velhos também não os conhecem. Então, depois de falar várias vezes com amigos à mesa e de não conseguimos, se calhar, indicar 5 ou 10 deputados, pensei, por que não ir à Assembleia da República, entrevistá-los e dar a conhecer? E perguntar coisas tão simples como qual é o prato favorito deles, quem é que eles convidavam para um almoço que nunca conheceram, qual é o músico favorito, mas também a sua vida, qual é que foi o percurso deles até chegarem ao Parlamento, o que é que eles fazem lá, mas essencialmente para nós, todos cidadãos, sabemos quem é que são e às vezes escrutinarmos mais, ou seja, estarmos mais atentos ao que eles fazem e cooperarmos mais, porque a democracia também é de todos. Depois começámos a fazer outras coisas com vários voluntários. Temos uma página nas redes sociais, que é os 230.pt, e temos nas várias redes conteúdo em que nós podemos aprender mais sobre democracia, mais sobre cidadania, e também estamos presentes nas escolas, não sei se em algumas das escolas que estão aqui, mas fazemos também sessões sobre a democracia, por isso os professores, se quiserem levar também voluntários nossos, que já são 80, às vossas escolas, podem ir ao site os 230.pt e fazer lá a vossa solicitação do que sessão é que querem. Muito bem. Creio que ficou muito entendido, certo? Rita, passava aqui a perguntar-te, nós há pouco estávamos aqui, antes de entrar, a falar um bocadinho sobre isto. Nós hoje temos aqui 200 finalistas, a esmagadora maioria deles ainda não tem 18 anos, portanto ainda não pode votar, e as pessoas têm muitas vezes esta ideia de que a única forma de participar civicamente ou politicamente é através do voto. Diria, é a mais simples de todas elas, embora requeira também muita preparação, mas há outras formas de participar na vida política do país, não é verdade?
Sim, super verdade. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Catarina, em nome da Porta Editora e da Escola Virtual, pelo convite para estar aqui. E então, sobre diferentes formas de participação. Primeiro, muito importante que todos percebamos é que não existe democracia sem o nosso voto. E, portanto, todas as outras formas, ainda que igualmente importantes, não excluem a nossa participação cívica via voto nas eleições. E, portanto, gostava já de perguntar quem aqui é que tem 16 anos ou mais do que 16 anos. Portanto, os adultos também podem levantar o braço. Boa! Isto para dizer-te que uma das questões que agora se coloca para as próprias eleições europeias é precisamente a possibilidade de se descer a idade de voto para os 16 anos para garantir que mais pessoas e de uma forma mais precoce ao longo da sua vida passem a ter este espírito de participação cívico que é tão importante. Porque o que nós sabemos é que a nossa participação é curvilínea ao longo da nossa vida e que quanto mais cedo nós estamos envolvidos, maior probabilidade temos de ficarmos envolvidos ao longo do tempo. Isto sobre participação eleitoral. Depois, outros tipos de participação. Então, em Portugal, por exemplo, mais de 50% de nós nós jovens, diz que prefere participar via métodos que são do it yourself, ou seja, métodos que têm um custo-benefício menor, em que nós podemos ir, por exemplo, limpar a praia e sentir que dessa forma estamos a contribuir para uma causa que nós queremos e temos uma gratificação imediata dessa nossa participação. Ou, por exemplo, assinar uma petição online. Interessamos-nos por um determinado tema. Quem é que daqui, já agora, só para percebermos que audiência é que aqui temos, quem é que aqui já assinou uma petição? De qualquer tipo, sobre qualquer assunto? Eu diria que 50%, 40%. Boa. Depois também temos outras formas ainda, para além destas petições, para além destas limpezas, seja de praia, seja este tipo de ações, temos também tudo aquilo que tem a ver com o associativismo, seja nas escolas, por exemplo, associações de estudantes. Quem é que aqui, que escolas é que tem a associação de estudantes, só para perceber? Boa. Associações de estudantes ou também associações como, por exemplo, aquela que o Francisco integra, ou do qual faz parte, e eu também, na verdade agora sim, onde o objetivo é nós trabalharmos em relação a uma determinada causa, a um determinado objetivo. Isto também porque o que nós percebemos é que muitos de nós jovens, não tendo um interesse sobre a discussão, sobre uma visão ou sobre uma coisa muito longínqua para nós, temos sim interesses e causas muito específicas, como o ambiente, como as questões da igualdade de género, como as questões do racismo e, portanto, preferimos atuar não de uma forma, por exemplo, num partido político em que discutimos desde a economia até à participação cívica, mas muito mais focados em causas específicas que são próximas àquilo que nós queremos. E acho que, de uma forma geral, estas são as várias formas que podemos participar. Sim, eu se calhar aproveitava e partilhava alguns dados, não vos vou amassar muito, mas há um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que nos diz que, é um estudo só com jovens, ok? E diz que 40% dos jovens já assinaram alguma petição, e eu creio que esta audiência confirmou mais do que validou este dado. 16% envolveu-se em algum tipo de voluntariado ou associou-se a alguma organização não governamental. 12% estão em associações juvenis ou estudantis. 10% já participou em algum tipo de manifestação. E depois, com algumas percentagens um bocadinho mais residuais, temos a doação de dinheiro, a recolha de fundos, o boicote ou a compra de alguns produtos por motivações a cultura do cancelamento, ambientais. Depois temos outro tipo de agregações, por exemplo, associações religiosas, associadas aos grupos de jovens de paróquias, por exemplo. É uma forma de participação cívica também. E apenas com 5% temos participação em partidos, portanto, a filiação partidária, as ditas Jotas. E temos depois aqui um aspecto que eu acho muito curioso e que creio que aqui em Portugal não é muito explorado, e este número confirma, que é o contacto direto com políticos ou com decisores. E isto é algo que não existe muito em Portugal, este contacto direto, e muitas vezes eu diria até com um feedback positivo. Por exemplo, porque não termos um político ou um partido que tomaram uma decisão que achamos benéfica, seja para a nossa rua, estamos a falar de um presidente de junta, até ao presidente da República. Se achamos que foi algo que foi benéfico para todos, por que não valorizar essa decisão, dar-lhe esse feedback positivo e não apenas o feedback negativo, que também deve ser dado,
Mas é uma forma também de todos nos envolvermos e sentirmos que fazemos parte também de alguma forma. E de criar um incentivo positivo ao próprio decisor isso. político para fazer mais coisas com as quais nós Exatamente. concordamos. Por fim, 4% para sindicatos e também 4% para participação em comícios. Eu retomava a questão do contacto com os políticos. Acham que esta falta de contacto é uma questão cultural? Acham que... Francisco, sim. Não sei, eu acho que há sempre, mas cultural em termos que em Portugal? Sim, sim. Achas... Não quero Eu acho que dizer a tua resposta. eu vou-vos dizer mas uma será que coisa. são- As críticas em Portugal é como o arroz doce. Nós achamos que é só nosso, mas é em todo o lado. É porque, basicamente, nós achamos sempre que Portugal é muito mau nisto ou é muito bom nisto. Depois vamos a outro país do mundo, daí a importância de viajar, eles dizem-nos a mesma coisa. Por exemplo, uma das coisas que nós tentámos fazer é expandir o projeto para outros países. E muitos amigos meus, por exemplo, Filipinas, Vietnã, sítios muito distantes de Portugal, diziam, Francisco, aqui eu acho que vai ser mais difícil porque neste país nós não confiamos nos políticos. Mas isso é em quase todo lado. Ou seja, é preciso fazer um caminho, porque nós vamos sempre precisar de políticos e temos que ou confiar naqueles que lá estão ou alterar os que lá estão, mas por isso precisamos saber o que é que eles fazem. Mas é sempre um desafio e é uma das coisas que nós tentamos explicar, é que a política não é assim tão fácil. A política é mais complexa. Às vezes, se calhar, há aqui... Pessoas certamente têm vários tipos de redes sociais, nomeadamente TikTok. E nós vemos uma coisa num vídeo, se calhar de 30 segundos, e parece-nos que é uma coisa tão óbvia. Mas normalmente há ali coisas que não foram ditas ou algo mais. Isso é difícil de compreender. Por isso porque é que nós passamos tantos anos a estudar? Porque é que vamos até o 12º ano de escolaridade e depois ainda vamos, quem quiser, para a faculdade ou para o ensino profissional? Porque as coisas demoram um tempo a serem compreendidas. E na política também é assim. E é mais fácil assumirmos uma postura diferente, que é criticar. Estarmos de fora e dizemos, está mal. Mas fazer diferente é mais difícil. Por isso é que estas formas de participação, que envolvem nós estarmos em associações de estudantes, por exemplo, criticamos como a nossa escola está. Ok, vou fazer parte da associação de estudante e tentar mudar alguma coisa. Quem é que daqui sabe um conceito muito básico, não sei se aqui à frente também sabem, já ouviram falar, o que é um treinador de bancada? Quem é que gosta de futebol aqui? Gostam de futebol? O que é um treinador de bancada? És do Benfica? Quantos treinadores tem o Benfica? Quantos? Tem um treinador. É um alemão, Roger Schmidt, não é? Mas quando estamos no estádio e o treinador faz uma substituição que nós não gostamos, o que é que nós fazemos? Criticamos, não criticamos? E achamos que somos nós, devíamos ser nós os treinadores. Mas ele tirou um curso para saber fazer substituições. Nós, se calhar, não tivemos a mesma formação que ele, mas achamos que estamos certos. Mas, se calhar, se nós estivéssemos na posição dele, se calhar fazíamos aquela substituição. Ou não, mas temos que aprender mais sobre aquilo. Mas a democracia tem uma coisa gira. É que nós, na democracia, nós não precisamos estar na bancada. Quantos jogadores é que jogam em cada equipa? 11. Na democracia, por exemplo, na democracia portuguesa jogam 11 milhões. Ou seja, todos nós fazemos parte. Se calhar não estamos todos naquele campo ao mesmo tempo. Se calhar até enfrentamos, às vezes, outras equipas que não gostam, não têm substituições. Porquê? Porque como são ditaduras, são sempre os mesmos a ficar lá. Nós nas democracias podemos ir rodando. Se calhar uns estão a treinar, outros estão aqui em jogo, uns são melhores numas coisas, a fazer cruzamentos, outros são melhores a bater penaltis, outros são melhores a ir à baliza. E nós, na democracia, é um pouco assim. Nós, para jogar, quem é que daqui joga futebol? Vocês jogam futebol, mas vocês são jogadores de futebol? Não, ainda não. Ou se calhar alguns já começam a ser. Mas não têm um contrato ainda, porque não podem, para ser, se calhar um dia, mas para ser jogadores de futebol. Vocês, para jogar futebol, não precisam de ser jogadores de futebol. Vocês, para fazerem política, não precisam de ser políticos. E essa é a mensagem que às vezes temos que passar à sociedade. Porque quando nós sentimos que é uma coisa de todos, uma coisa nossa, temos mais responsabilidade a cuidar dela. Nós, quando estamos na sala e se calhar alguma coisa não ficou bem limpa, por exemplo, o quadro, às vezes tem que ser o professor a dizer, olha, vai limpar o quadro, mas se sentirem que o quadro é vosso, como, por exemplo, quando levam para a escola a bola,
e quando estão a jogar no recreio, a bola de futebol, se vai para fora da grade ou se vai para o telhado, vocês estão preocupados porque têm que levar a bola para casa no final do dia, senão os vossos pais vão se chatear. Se nós olharmos para a democracia e vimos como uma coisa nossa, se calhar temos a preocupação de levá-la para casa todos os dias. Muito bem. Rita. Tiveste bem, Francisco, eu gostei. Fiquei... Fiquei sensibilizada com esta tua analogia do futebol. Exatamente. Bem, eu acho que, sendo menos lírica do que o Francisco, mas eu acho que tem muito a ver com a hierarquização que nós temos na sociedade. E falando de uma forma muito clara, por exemplo, quando vivi na Noruega e tive a oportunidade de pertencer a associações lá, enquanto jovem, havia muito esta cultura de fazer a política pela positiva e de irmos atrás do político com cartaz a dizer que o adorávamos quando ele tinha feito uma determinada medida que nós concordávamos muito. E isso cria naturalmente um incentivo ao decisor político para fazer mais daquilo que os cidadãos querem, cria uma proximidade maior dos cidadãos àquilo que são as decisões e um accountability, ou seja, uma contagem de... Não é? Responsabilização. Exatamente, coletiva muito maior. E eu acho que isso acontece muito mais em sociedades que estão menos hierarquizadas do que a nossa. E, portanto, quanto menos diferenciação entre os decisores políticos versus os cidadãos, o professor versus o aluno existem, mais fácil se torna que, como o Francisco dizia, todos nós sintamos que esta é a nossa casa comum e que precisamos de defendê-la da mesma forma e precisamos nos desenvolver da mesma forma. E a crítica vem exatamente daí, que é eu não sei como fazer diferente, muitas vezes, eu até tenho algumas ideias, mas não estou efetivamente nos pés daquele decisor político, portanto, eu não tenho a responsabilidade de o fazer e assumir aquilo que são as consequências dos meus atos e, portanto, ouso criticar e ouso propor uma coisa diferente. Sendo que o criticar não tem que ser necessariamente negativo. Acho que no final do dia, e isso é o que nós vemos também com alguns partidos na nossa Assembleia da República e fora da nossa Assembleia da República, há uma importância muito grande e que nós devemos dar cada vez mais à forma como nós expomos as nossas ideias e à forma como nós transmitimos a mensagem que queremos. Como o Francisco dizia, muitas vezes nos TikToks, nos Instagrams, nas redes sociais, acabamos por querer transmitir mensagens muito curtas, muito rápidas, muito incisivas sobre os temas, sem nos preocuparmos. Efetivamente, estamos a passar a total verdade ou complexidade sobre ele. E isso obviamente não cria um bom debate democrático e não faz com que haja informação e, mais do que informação, envolvimento dos cidadãos pelos motivos certos. Sim. Falavas há pouco da Assembleia da República e nós nesta legislatura temos apenas, e digo apenas, 9 deputados com menos de 30 anos ou 30 anos. Vocês acham que esta subrepresentação da juventude na Assembleia da República é um dos fatores que poderá desmotivar os jovens? Eu não estou a dizer que estão todos desmotivados, mas pode ser um dos fatores que leva a estes números, ou, por outro lado, e isto também é outra das questões que podemos abordar a seguir, as questões da juventude não dizem respeito apenas e só aos jovens, portanto, mesmo os mais velhos também deviam ter esta preocupação para os temas da juventude e, portanto, não precisaríamos ter jovens para que os temas da juventude sejam abordados. Ainda que, uma vez mais, o que é que são os temas da juventude? Também podemos falar sobre isso. Bem, são muitas, várias perguntas para muitas horas. Vamos à subrepresentação primeiro. Juventude e depois... Ok. Então, sobre representatividade da juventude. É verdade que quanto mais nós sentimos que as pessoas são iguais a nós, não é? Mais nos sentimos representados, logo mais queremos ir votar, mais queremos fazer parte de... Porque as pessoas... não só em termos geracionais, mas que vêm do mesmo sítio de onde nós vimos, ou seja, da nossa terra, que têm uma idade parecida, que têm um conjunto de experiências na vida que são parecidas às nossas, à partida também vão ter uma comunicação que nos chega melhor, porque falamos a mesma língua. Não só português, mas pensamos da mesma forma ou
não necessariamente da mesma forma, mas temos um léxico que é parecido entre todos. E isso promove, obviamente, uma maior proximidade entre quem vota e quem é o decisor político. Depois, é muito importante, sim, quando nós olhamos para a Assembleia da República, conseguirmos sentir-nos minimamente representados, seja enquanto jovens, seja enquanto mulheres, seja enquanto cidadãos no geral. E, portanto, quanto mais jovens tivermos, melhor ou mais será plausível que os jovens também se interessem. Porque isto também significa que os partidos políticos fazem um discurso e tratam temáticas que vão de encontro àquilo que são os interesses dos jovens e tentam captar o voto jovem. Quando nós não votamos, o que acontece é que estamos a dizer aos partidos políticos: ok, olha, já sei que estes 16% da população, que é o número de jovens, ou a percentagem de jovens que existe em Portugal, não vão votar em mim, portanto, eu não vou criar um programa que seja entendível para jovens, eu não vou criar propostas cujo objetivo sejam os jovens. Eu ia-te perguntar isso. Neste mesmo estudo que citei inicialmente, nós temos que 53% dos jovens dizem que votam sempre em todas as eleições, mas 14% dizem que nunca votam. E, portanto, nós temos uns partidos que olham para estes números e achas que corremos o risco de eles verem que 14% destes jovens não votam e por isso não interessam, não são relevantes, não temos que trabalhar para eles? Claro, porque é como o mercado, é como todas as outras coisas normais, não é? Se os partidos estão a competir pelo nosso voto enquanto cidadãos, se sentem que não vale a pena e têm um tempo limitado de antena, têm 3, 4 ideias que têm que conseguir passar, se sabem que não contam à partida com esta parte do eleitorado, então não vão fazer propostas políticas para este grupo, não é? Portanto, também é a nossa responsabilidade votarmos e, mais do que votarmos, enviarmos e-mails aos nossos representantes políticos, aos partidos e dizer: olha, nós queremos estar nas vossas listas, nós queremos que os vossos programas incluam temas que são relevantes para nós, etc. E dessa forma, obviamente, conseguirmos ter uma maior representatividade. Sendo que é importante dizer que para as eleições europeias este ano estamos provavelmente num dos anos com mais candidatos jovens e candidatos jovens em lugar de destaque, desde cabeças de lista, como a AD ou o LIVRE, como também nas restantes listas, como o PSD, o PS, e o PCP e o Bloco de Esquerda. Sim. Pois, eu acho que é interessante ver que, mais uma vez, não é um problema só nosso, porque nós olhamos, disseste 9 na Assembleia da República, em 230, nós no Parlamento Europeu temos 705 e temos só 6. Ou seja, eles chegaram a fazer um estudo que havia o mesmo número de pessoas chamadas Martin do que pessoas abaixo de 30 anos. Ou seja, não é um bom indicador, apesar a União Europeia como um todo tem feito um esforço para comunicar para os mais jovens, mas depois cabe aos partidos também terem a coragem de apresentar candidatos jovens. Não só para falar em temas da juventude, mas porque os jovens não têm que estar na mesa dos pequenos. Têm que falar sobre uma sociedade em geral, até porque vão viver mais o futuro, assim como as próximas gerações que nós queremos deixar um legado, vão também ter que pensar nisso, por isso é que nos são queridos tópicos como as alterações climáticas. Mas é giro, já que estamos a celebrar 50 anos do 25 de Abril, pensarmos, em primeiro lugar, nessa madrugada de 25 de Abril, houve um capitão que decidiu juntar as suas tropas no regimento de cavalaria em Santarém. Esse capitão, sabem que idade é que tinha? Sabem que idade tinha Salgueiro Maia? 29. Hoje em dia era muito novo. Diziam não, era imaturo para fazer uma revolução. Obviamente tinha pessoas também mais velhas, mas tinha 29 anos. Sabem que uma das pessoas que esteve na Assembleia Constituinte, ou seja, nós em 1974 temos a Revolução, um ano depois temos as primeiras eleições, também no 25 de Abril, para decidirmos quem é que ia fazer a Constituição. Decidimos mudar de Constituição. Uma das pessoas que esteve nesta Assembleia Constituinte é hoje em dia Presidente da República. Também era um jovem. Muitos dos primeiros ministros, dos secretários de Estado, eram jovens. E a própria idade dos deputados da Assembleia da República foi crescendo. Isto é mau, porque depois, como a Rita estava a dizer e bem, diminui o sentimento de pertença. E, sobretudo, mais do que estarem lá
por serem jovens, é percebermos que temos uma amostra de várias pessoas na sociedade e também os jovens são competentes. Podem não ter tanta experiência às vezes, mas às vezes também é preciso dar oportunidades para ganharem experiência. Voltando ao futebol, olhando para a dupla de centrais no Benfica, temos uma pessoa mais velha, que é o Otamendi, mas temos o António Silva, que tem quantos anos? 20. 19, 20 anos. Ou seja, começou a jogar com 18 anos no Benfica, com muita pressão. Mas o que é facto é que tem dado resultados. Muito bem, nós estamos quase a terminar o nosso tempo, mas eu se calhar fechava aqui o ciclo perguntando-vos. Nós inicialmente falamos de várias formas de participação cívica. Eu creio que este concurso será uma delas, uma forma de promover esta reflexão junto dos mais jovens. Mas eu queria que vocês deixassem aqui algumas dicas para os professores que estão aqui hoje a acompanhar estes 200 alunos finalistas, para que apliquem e passem a palavra naturalmente. Formas de motivar os alunos a ter participação cívica. Nós falamos de algumas inicialmente. Há uma que é subejamente conhecida, que será o Parlamento de Jovens, mas até há outras formas mais informais e que podem ter um grande impacto na vida de todos nós. Sim. Bem, eu acho que a primeira, que eu acho que faz parte daquela que é as competências normais de um professor, é, acima de tudo, estar aberto para as perguntas e conseguir explicar aquilo que está a acontecer na nossa vida democrática, aquilo que nós todos vemos na televisão quando chegamos a casa. Muitas vezes há imensas dúvidas que nós, jovens, não sabemos necessariamente responder, que os nossos pais também não sabem responder sobre como é que o sistema funciona, o que é que nós podemos fazer para alterar aquele sistema, seja no dia das eleições, seja antes das eleições, e, portanto, estar aberto a essas questões acho muito importante. Depois, incentivar a que hajam também as primeiras formas de democracia que nós conhecemos, que são as associações, seja a Associação de Estudantes, seja o Clube do Livro, seja o Clube de Música, seja o que for na escola, que permita exatamente aos jovens poderem participar, sentirem-se responsáveis por mais do que si próprios, não é? Só pelas suas notas, têm que organizar as reuniões, têm que organizar os momentos que vão ter em conjunto, e essas são a primeira experiência, muitas vezes, de democracia que nós temos. E depois, obviamente também que facilitar aquilo que são a entrada de associações nas escolas e também participar em projetos, por exemplo, das autarquias, como o Orçamento Participativo Jovem e outros, é muito importante para chegar aos alunos e dar oportunidade a mais jovens de poderem fazer parte da democracia de uma forma mais, antes de efetivamente poderem votar aos 18 anos. Muito bem. Francisco. Bem, eu acho que é importante relembrar que a escola, como disseste bem, não se faz só de alunos, faz também de professores e de funcionários, e às vezes esquecemos de dizer obrigado. E dos pais, que também têm um papel essencial para dar a base da educação. Mas esquecemos de dizer obrigado a estas pessoas que fazem a escola acontecer, porque sem elas, por exemplo, vocês não participariam neste tipo de iniciativas. A escola seria um depósito de jovens, e não é isso. E às vezes é essencial perceber esse papel, sobretudo quando há professores que têm muita paixão a fazer aquilo que fazem e puxam para mais iniciativas, para tirar às vezes deste pensamento fora da caixa e pôr-vos a fazer coisas. Da nossa parte também dos 230 podem contar connosco nesta rede de democracia nas escolas, podemos ajudar em algumas coisas, mas criem também vocês outras coisas novas. Há muito por onde pegar, há muito por onde ajudar, há uma parte de solidariedade que temos de trabalhar, de cidadania nas escolas, e para isso os professores são essenciais, e professores com paixão que saibam puxar pelos alunos fazem muita diferença, não só hoje, mas também amanhã. Muito bem. Obrigada aos dois. Eu não sei se alguém tem alguma questão que queira fazer. Francisco e a Rita também estarão por aqui, se tiverem alguma questão no final, seja sobre o 230, seja sobre o percurso de qualquer um deles, não é verdade? Da parte do Grupo Porta Editora, agradecer-vos o facto de estarem aqui hoje a falar um bocadinho connosco. Obrigada. Obrigada.